E no vídeo de hoje vamos falar sobre a história da ergonomia. Eu me chamo Daniel Fernandes e você está no canal Biologia e Tal. Bem, pessoal, e dando continuidade às nossas aulas de ergonomia, hoje nós vamos falar sobre a história da ergonomia. Vamos falar desse carinha tudo que está aqui atrás de mim, ó. Mas, antes de irmos para a nossa aula, eu gostaria de te pedir para já deixar aí embaixo aquele like para estar ajudando o nosso canal a se fortalecer aqui na plataforma e te convidar. Caso você ainda não seja inscrito no canal, já aproveita e se inscreve aí embaixo, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Então, bora para a nossa aula. Na última aula de ergonomia, nós falamos sobre a definição da ergonomia. Vimos que existem diversas definições que acabam resumindo, chegando a um único lugar. E hoje nós vamos conhecer a história da ergonomia. Porque, apesar de parecer ser uma disciplina nova, né? E de ter, né, uma aplicação aí muito recente, olha só, esse carinha aí, ó, o Australopithecus, né, Prometheus, entre 3,8 e 3,5 milhões de anos atrás, ele viveu aqui. E ele já utilizava a seu favor a ergonomia, mesmo que inconscientemente. Como assim? Ele pegava ali os seixos, os ossos dos antílopes que eles utilizavam para se alimentar e já utilizavam como ferramentas para facilitar a vida deles, sabe? Então, desta forma, ele já estava aplicando uma ciência que seria reconhecida como ciência aí muitos anos para frente, tá certo? E, além disso aqui, nós temos também alguns papiros egípcios, tá certo? Lá nesse museu aí, ó, lá no Museu do Louvre. Lá no museu nós temos papiros falando sobre ergonomia, mesmo também sem saber o que era essa ciência, né? Claro. Nós temos papiros que denotam recomendações de natureza ergonômica para a construção de utensílios e também para a construção civil, assim como desenhos de arranjos organizacionais, ergonomia, né, para o canteiro de obras das pirâmides. Então, já naquele tempo, eles já começaram a organizar e já se preocupar com o ambiente de trabalho, certo? E aí, continuando a história, nós vamos ter lá no século, entre o século 17 e 18, aí, o Ramazzini. Esse carinha que é um médico, certo, italiano, e ele começou a se preocupar com a relação do trabalho com o adoecimento. Ele foi muito criticado por seus pais. Esse carinha aqui, ele foi até o ambiente de trabalho para observar e entender o porquê que certa classe de trabalhadores geralmente desenvolvia o mesmo tipo de doença, né? Então, ele fez até uma publicação em 1700, né, sobre as doenças do trabalho, que foi o De Morbis Artificum, certo? E esse carinha aqui foi um dos pioneiros a se preocupar, né, com a relação trabalho-doença. Após esse carinha aqui, no século XIX, nós temos o Taylor. Frederick Winslow Taylor. Ele lançou um livro chamado Administração Científica, com uma abordagem que buscava a melhor maneira de executar um trabalho e suas tarefas. Olha só como foi importante aqui essa publicação e essa preocupação do Taylor. Ele conseguiu triplicar a quantidade de carvão que os trabalhadores conseguiam carregar em um dia, através de, né, estudos sobre as medidas, olhando ali a melhor relação entre tamanho e peso das pás de carvão que estes indivíduos utilizariam ali durante o seu período laboral. Olha só que maneiro.
Mas não para só nele, não. A partir do trabalho dele, nós temos aí um casal, o Frank Bunker Gilbert e sua esposa Lillian Gilbert, que no início de 1900 expandiram esses métodos de Taylor para desenvolver estudos e tempos e movimentos que ajudou a melhorar a eficiência, eliminando os passos e ações desnecessárias. Então, o que eles fizeram? Começaram a analisar e tal, e eles conseguiram reduzir o número de movimentos no assentamento de tijolos de 18 para 4,5. Então, eles permitiram que os operários, aumentassem a taxa de 120 para 350 tijolos assentados. Então, eles quase que triplicaram também o rendimento no trabalho. A Segunda Guerra, marcou então o advento aí de máquinas e um monte de armas sofisticadas. Existem vários documentários mostrando aí aquelas armas sofisticadas e tal. Aí criou-se demandas cognitivas jamais vistas por operadores de máquina em termos de tomada de decisão, atenção, análise situacional e coordenação entre mão e os olhos. Então nós tivemos, olha aqui, armas, artilharia antiaérea, e os tanques, Tivemos aviões, o desenvolvimento naval, construção civil. Então tudo isso marcou esse período. Mas, olha só, foi observado que aeronaves em perfeito estado de funcionamento, conduzidas pelos melhores pilotos, ainda estavam caindo. Mas como assim? Os caras são os melhores. As aeronaves funcionam perfeitamente. Isso não pode acontecer, não? Por que isso está acontecendo? Aí veio um carinha, olha só, o Alphonse Chapanes, em 1943, ele era tenente do Exército, e ele mostrou que o erro dos pilotos para acontecer aquelas quedas poderia ser grandemente reduzido quando os controles mais lógicos e diferenciáveis substituíram os confusos projetos das cabines dos aviões. Os caras eram bons, os aviões funcionavam perfeitamente, mas na hora de manipular, de tomar decisão, um monte de parafuso, um monte de coisa, atrapalhavam os pilotos. E eles acabavam sendo abatidos ali durante a guerra e caíam. Então ele demonstrou que substituindo aquele monte de botão por controles mais lógicos, iria reduzir, e realmente reduziu, tá? Outra coisa, em 49, Murrell, que é um engenheiro inglês, começou a dar um conteúdo mais preciso a esse termo, e fez o reconhecimento dessa disciplina científica, criando a primeira Associação Nacional de Ergonomia, a Ergonomic Research Society. Não sei se eu pronunciei direito, tá? Que reunia fisiologistas. O que é fisiologista? Que estuda o funcionamento adequado, normal do corpo, Psicólogos e engenheiros, que se interessavam pela adaptação do trabalho ao homem. E foi a partir daí que a ergonomia se desenvolveu em outros países industrializados e em vias de desenvolvimento. O que mais? Nas décadas seguintes à guerra e até os dias atuais, a ergonomia continua a se desenvolver, a se diversificar. A era espacial, gente, criou um monte de desafios para a ergonomia. Porque, olha só, a ausência de gravidade e forças gravitacionais extremas, o que isso poderia causar aos indivíduos que estivessem aí sob essas condições? A ergonomia teria que adaptar. Até que ponto esse ambiente, então, poderia ser tolerado? Tá? Bem, pessoal, antes de darmos continuidade à nossa aula, eu gostaria de te fazer um convite. Isso mesmo, eu gostaria de te convidar para vir a ser um patrocinador aqui do canal Biologia e Tal. A partir de R$1 mensal, você ajuda o canal Biologia e Tal a estar trazendo mais conteúdo de qualidade semanalmente para vocês. Então, faça como a nossa amiga Mariana Cury e venha ser um patrocinador aqui do canal. E outra coisa, olha só, ser um patrocinador aqui do canal te traz diversas vantagens.
tá? Se você quer saber quais vantagens são essas, desce aí ó, na descrição desse vídeo e acessa o link do site Apoia-se e veja aí quais as vantagens de ser um patrocinador, tá certo? Ah, já vou dar um spoiler, hein? Tem até aulas particulares de acordo com a sua ajuda aqui pro canal, beleza? E muito mais barato que você está acostumado a pagar aí na sua cidade. Eu te garanto, beleza? Então, não se esqueça, hein? Desce aí nesse link e veja as vantagens de ser um patrocinador, beleza? Vamos continuar nossa aula. É o seguinte, a era da informação, né? Ali a interação homem-computador trouxe novamente, então, novos desafios, né? Olha aí, enquanto o crescimento da demanda e a competição entre bens de consumo e bens de produtos eletrônicos, né, resultaram em mais empresas, levando em conta fatores ergonômicos nos projetos de produtos. Então, essa interação homem-trabalho, homem-computador, né, aliás. Mas, né, será que seria só a interação do homem com o computador? Esse carinha aí, olha o que ele está fazendo. O cara tá tão distraído, o cara tá lendo o jornal na frente do computador, com comida do lado, colocando o suco no cereal. Quer dizer, eu coloco leite, eu não sei vocês, mas esse cara aí eu acho que ele tá fazendo alguma coisa errada. Né? A não ser que ele goste, né? Cada um tem um gosto, então, né? Tá certo? Então, olha só, com essa situação aí. Nós vamos estar falando de cada uma dessas áreas aí no decorrer aí das nossas aulas, no decorrer do ano, tá certo? O que mais, professor? O termo ergonomia foi adaptado nos principais países europeus, onde se fundou em 59 em Oxford a Associação Internacional de Ergonomia e foi em 61 que essa associação realizou o primeiro congresso em Estocolmo, certo? Então, é essa IEA. Agora, tem mais sobre história? Tem. Nos Estados Unidos foi criada a Human Factors Society em 57 e até hoje o termo mais frequente naquele país continua a ser Human Factors, né? Fatores humanos, embora ergonomia já seja aceito como sinônimo. E essa que é a logomarca deles. Beleza? Tranquilo? Bem, pessoal, se vocês gostaram dessa aula, já deixa aí aquele like. Se não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações, hein? Sabe por quê? Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal e ao final de cada matéria eu deixo exercício de fixação com correção automática para vocês, beleza? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima!